A Ucrânia não é o único país que está humilhando a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin. A Índia também entrou nessa, recusando um acordo do Kremlin para comprar um dos jatos mais avançados da Rússia, o Su-57. Era para ser o jato mais avançado da Força Aérea Russa. Mas, na visão da Índia, ele é pouco mais do que uma aeronave quebrada, cheia de falhas e não comprovada, que não consegue competir com o próprio caça de quinta geração de Nova Delhi, o Advanced Medium Combat Aircraft, Advanced Medium Combat Aircraft. Isso é um golpe para o Kremlin. Com a economia russa cada vez mais frágil, Putin precisa fechar o máximo de acordos com os países ainda dispostos a negociar com a Rússia. É uma das poucas formas de manter dinheiro entrando no país e financiar a cara invasão da Ucrânia. Ele já está enfrentando uma crise de combustível sem precedentes e uma capacidade de produção de petróleo debilitada, graças aos repetidos ataques profundos de drones da Ucrânia à infraestrutura petrolífera da Rússia, além dos efeitos mais graves das sanções ocidentais impostas por Estados Unidos e União Europeia. Embora ainda haja algum fluxo de fundos para a Rússia, em grande parte graças à Índia e à China, que se tornaram os maiores compradores do petróleo russo desde o início da guerra, a economia do Kremlin está bem mais fraca do que há poucos anos. Ela também está incrivelmente orientada em torno do complexo militar industrial. Putin destinou até 40% do orçamento estatal dos próximos anos só para a defesa e aplicação da lei. Com tanto dinheiro envolvido em questões militares, o Kremlin pretende vender suas mais recentes inovações militares, como caças, mísseis e sistemas de defesa aérea, para diversos interessados no mundo. Só tem um problema: esses países, assim como o resto do mundo, têm acompanhado de perto os acontecimentos na Ucrânia. Eles viram como a supostamente poderosa máquina de guerra russa teve tanta dificuldade para derrotar um oponente significativamente menor. Eles viram a Rússia sofrer mais de 1 milhão de baixas e perder dezenas de milhares de tanques, veículos, embarcações, aeronaves, sistemas de defesa aérea e outros ativos militares. Eles viram que as forças do Kremlin, mesmo com mísseis, drones e armamentos avançados, não conseguiram capturar nenhuma cidade ucraniana desde 2022. Ouviram sobre as defesas aéreas da Rússia destruídas por drones baratos e tanques e blindados sendo inúteis em áreas urbanas. Sistemas de artilharia falhando, caças abatidos e radares incapazes de detectar mísseis inimigos, até que seja tarde demais. Assim, as impressões sobre a Rússia mudaram muito. Diversos países consideravam a Rússia uma das principais superpotências militares do mundo. Investiriam com entusiasmo em qualquer parte do arsenal do Kremlin que pudessem pagar. Agora, depois de ler as manchetes e ver os noticiários sobre fracasso após fracasso e perda após perda, essas mesmas nações estão começando a se perguntar se realmente vale a pena investir em ativos russos. A Índia é a principal delas e está entre os países que mais investem em suas forças armadas anualmente. Recentemente, ela modernizou suas forças armadas e ampliou o investimento em inovações e tecnologias nacionais. Ela também foi uma das maiores compradoras históricas de armas russas e soviéticas do mundo. Isso começou nos anos 1960, quando a Índia passou a comprar muitos equipamentos militares da União Soviética. Mais ou menos na mesma época, países ocidentais como os Estados Unidos da América e o Reino Unido estavam fornecendo grandes quantidades de armas ao Paquistão. E a Índia descobriu que a União Soviética estava disposta a oferecer muito apoio político, tecnologias avançadas e preços razoáveis pelo equipamento de que precisava para melhorar suas capacidades ofensivas e defensivas. Assim, uma relação forte surgiu entre as duas nações, e a Índia adquiriu veículos, aeronaves, embarcações e armamentos soviéticos e russos. Exemplos são caças Mikoyan Gurevich 21, Mikoyan Gurevich 23, Su-30, Modernizirovanny Komerchesky Indisky, transportes Ilyushin, 76 aviões-tanque Ilyushin, 78 helicópteros Mi-17, T-72 e T-90. Tanques de batalha principais, veículos de combate de infantaria, BMP-2, sistemas de foguetes, Smirt, submarinos da classe Kilo, fragatas da classe Talwa e o sistema de defesa aérea S-400.
Por causa disso, durante vários anos, estimativas sugerem que de 65% a 85% de todo o equipamento militar da Índia era de origem russa ou soviética. O que mostra o quanto a Índia tem sido dependente de Moscou ao longo das décadas. Os dois países também colaboraram em diversos projetos militares ao longo dos anos, como o míssil BrahMos, também chamado PJ-10. Esse míssil de cruzeiro supersônico movido a ramjet entrou em serviço nas Forças Armadas Indianas em 2007 e pode ser lançado de navios, caças, submarinos ou veículos Transporter Erector Launcher. Ele foi resultado dos esforços conjuntos da Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia, Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa e de um escritório russo de design de foguetes chamado MPO Machino e Estrogênia. Rússia e Índia se uniram para desenvolver o fuzil AK-203 para as Forças Armadas Indianas. Por um tempo, os dois países colaboraram no programa Caça de Quinta Geração Russo-Indiano, programa FGFA. A intenção era desenvolver um caça de quinta geração para a Força Aérea Indiana, inspirado no Sukhoi Su-50 e 7 russo. Relatos indicam que o projeto final teria mais de 40 melhorias sobre o Su-50 e 7 original, como sensores mais avançados, tecnologias de redes superiores e aviônicos de combate aprimorados. O caça indiano seria um modelo de 2 lugares, com assentos para piloto e copiloto ou operador de armas. Os dois países decidiram cooperar em 2007, após o sucesso da parceria BrahMos. Porém, esse projeto foi muito menos tranquilo ou bem-sucedido que o BrahMos. O projeto teve várias mudanças, atrasos e grandes estouros de custos relatados pela Rússia na década de 2010. Em 2017, o futuro desse caça de quinta geração parecia mais incerto do que nunca. A Força Aérea Indiana alegou que os altos custos de manutenção a deixaram relutante em prosseguir. A Índia também estava começando a colocar novos planos em prática para desenvolver seu próprio caça de quinta geração, a fim de acompanhar a China, que lançou seu Chengdu Jara-20 naquele mesmo ano. Em 20 de abril de 2018, relatos confirmaram que a Índia oficialmente desistiu do projeto. Autoridades disseram estar cansadas e exaustas com o progresso lento e os muitos atrasos enfrentados até então, além das dificuldades para negociar e lidar com contratados russos. Eles continuaram dizendo que não estavam satisfeitos com as capacidades do Su-57 em si, que deveria ser a base de todo o projeto. Embora não descartassem retomar o projeto futuramente, demonstravam pouco interesse em seguir adiante naquele momento. Esse foi um momento importante para a cooperação militar e o comércio entre a Índia e a Rússia. Também marcou o início de uma mudança gradual, agora mais evidente, de Nova Delhi ao se afastar de Moscou, e concentra-se na iniciativa Make in India, dedicada ao design, desenvolvimento e fabricação local de equipamentos de defesa para fortalecer as Forças Armadas Indianas e exportar globalmente. Em resumo, a Índia quer deixar de ser compradora para se tornar vendedora, fabricando seu próprio hardware e se tornar menos dependente de outras nações, especialmente da Rússia, que tem sido volátil e imprevisível nos últimos anos. A Rússia não simplesmente deixou a Índia sair do programa do caça de quinta geração. Moscou buscou Nova Delhi repetidamente, fazendo várias ofertas para reconquistar. O costume e o investimento da Índia e suas ofertas se tornaram cada vez mais desesperadas com o tempo. Em junho deste ano, por exemplo, surgiram relatos de que a Rússia ofereceu um acordo realmente impressionante para a Índia. Acesso total ao código-fonte do caça, Su-50 e 7E sem censura. Isso teria permitido que os engenheiros militares e as equipes de desenvolvimento da Índia estudassem esse caça furtivo no nível mais profundo possível, aprendendo lições valiosas a partir do seu código central e, em seguida, incorporando seus próprios aviônicos, sensores e outros eletrônicos desenvolvidos internamente na estrutura do Su-57. Isso também teria dado à Índia a liberdade e flexibilidade para integrar mísseis ar-ar como o Astra Mark I e Mark II ao caça, assim como outros armamentos nacionais, como os mísseis anti-radiação Rudram. Especialistas militares consideraram a oferta inédita. Isso também mostrou o quanto a Rússia estava desesperada por um acordo com Nova Delhi. Um alto funcionário da defesa indiana admitiu: "Nenhum parceiro ocidental nos deu tanta autonomia.
Mas os dias se passaram e nenhum acordo oficial foi formalmente anunciado entre os dois países. Então, a Rússia foi um passo além. Em julho, surgiram relatos de que Moscou oferecia um pacote com o Su-35M e o Sukhoi 57E em uma promoção 2 por 1. Considerava-se uma tentativa desesperada de Moscou para garantir contrato de longo prazo com a Força Aérea Indiana. Moscou disse que isso beneficiaria Nova Delhi a curto e longo prazo. No curto prazo, a Índia poderia adicionar instantaneamente o Su-30 e 5M ao seu arsenal da Força Aérea. Como o Su-35 é similar ao Su-30 já usado há anos pelos pilotos indianos, a transição seria fácil e tranquila. A longo prazo, a Índia poderia iniciar a produção em série do Su-57E na fábrica da Hindustan Aeronautics Limited, em Nashik, uma cidade na parte oeste do país. O conglomerado de defesa russo Rostec e a fabricante de aeronaves Sukhoi propuseram o acordo. E a Rostec também tentou tornar a proposta mais atraente ao oferecer à Índia a possibilidade de futuramente receber atualizações adicionais de motores que proporcionariam características de furtividade superiores e maior vida útil ao Su-57. Apesar da generosa oferta, a Índia não mostrou interesse imediato em aceitá-la no futuro. E muitos especialistas se perguntaram sobre a crescente relutância de Nova Delhi em trabalhar com Moscou e investir nas defesas do Kremlin, especialmente após o aumento das sanções contra a Rússia. Agora, parece que uma decisão final pode ter sido tomada e não é aquela que o Kremlin esperava. Em 19 de novembro, relatório do Departamento de Pesquisa de Defesa da Índia, Indian Defense Research Wing, revelou que a Rússia fez nova oferta melhorada pelo caça Su-57. Segundo o relatório, o Kremlin propôs um grande acordo, incluindo transferência de várias tecnologias, e a aprovação para que a Índia inicie a produção em série do Su-57 em seu próprio território. A Rússia teria oferecido à Índia o uso de tecnologias do Su-57 para aprimorar o design do caça Advanced Medium Combat Aircraft. Além disso, Moscou incluiu o motor turbojato de quinta geração 177S, desenvolvido pela United Engine Corporation, MUTS, para aeronaves como o Su-50 e 7E. Esse motor potente possui uma vida útil de até 6.000 horas, além da capacidade de gerar enormes quantidades de empuxo, sem consumir tanto combustível quanto motores similares. Possui várias especificações técnicas e benefícios únicos, como bocais otimizados para furtividade que reduzem ao mínimo as assinaturas infravermelhas. O motor 177S é uma adição importante ao acordo, principalmente para a Índia, pois Nova Delhi tem tido dificuldades no desenvolvimento de motores a jato. Ela vem trabalhando em seu próprio motor, Gas Turbine Research Establishment, GTX-35VS Cavalry. Já se passaram décadas e ainda não está pronto para uso. Especialistas estimam que o programa Cavalry levará ainda de 10 a 12 anos para ser concluído. Oferecer à Índia um motor de caça furtivo pronto parece uma jogada astuta de Moscou, mas talvez ainda não seja suficiente. No X, o Indian Defense Research Wing, que revelou detalhes da última oferta russa, afirmou que ela ainda não era um bom valor. No que diz respeito à Índia, a Rússia ainda quer que os indianos acreditem que a transferência de tecnologia do Su-57 vai beneficiar o programa Advanced Medium Combat Aircraft, mas isso já não é mais realista. O Advanced Medium Combat Aircraft está prestes a superar o Sukhoi 57 em aviônicos e sistemas de armas por uma ampla margem. A única vantagem restante do Su-57 será sua capacidade de transportar armas. A Rússia espera que a Índia aceite o acordo, pois seus engenheiros e equipes de desenvolvimento poderiam aprender muito com o Su-57 e use essas informações para aperfeiçoar o Advanced Medium Combat Aircraft, que ainda está em desenvolvimento e não deve entrar em produção em série antes de 2035. Porém, segundo o Indian Defense Research Wing, a Índia talvez não aprenda tanto, mesmo estudando o Sukhoi 57 ou adquirindo tecnologias russas mais avançadas.
Como o Advanced Medium Combat Aircraft, em teoria, será um caça muito superior em quase todos os aspectos principais. Apesar do trabalho pendente no Advanced Medium Combat Aircraft, a Índia tem grandes expectativas para o projeto. Projetado para uma variedade de funções, incluindo superioridade aérea, guerra eletrônica, ataques ao solo e supressão de defesas aéreas inimigas. Diz-se que ele incorpora recursos de ponta, incluindo tecnologias de piloto eletrônico assistido por inteligência artificial, ou e-pilot, sistemas integrados de gerenciamento de saúde do veículo e comunicações avançadas em rede. Segundo dados recentes, a velocidade máxima do Advanced Medium Combat Aircraft é Mach 2,15, ou aproximadamente 2.650 km/h. Seu alcance de combate projetado é de cerca de 1.600 km. Será equipado com 2 motores GEF 414, com uma carga útil interna máxima de até 1.500 kg e uma carga útil externa de cerca de 7.000 kg. Quando concluído, o Advanced Medium Combat Aircraft terá furtividade, aviônicos e agilidade avançados. O design terá materiais que absorvem radar, armas em compartimentos internos para reduzir a seção transversal, radar varredura eletrônica ativa nacional e fusão de sensores com inteligência artificial. E ele terá capacidades tanto de supercruzeiro quanto de supermanobrabilidade, permitindo que mantenha velocidades supersônicas de voo sem a necessidade de pós-combustores, e executar manobras aéreas complexas usando motores com vetoração de empuxo. Quando este caça estiver pronto, ele deverá ser capaz de voar mais rápido e mais longe do que o Su-57, além de oferecer tecnologias de furtividade superiores e outras características avançadas. O Su-57 já está completo e operacional, mas ainda não pode ser considerado testado em combate. Ao longo dos mais de 3 anos de guerra com a Ucrânia, a Rússia mal usou esses caças. Eles foram vistos apenas em ocasiões raras e esporádicas, com alguns relatos vagos dos russos sobre seu uso nos estágios iniciais da guerra. Após um breve surto de avistamentos confirmados em 2024, se esses caças são tão bons quanto Putin e outros oficiais russos dizem que são, é compreensível que os comandantes do Kremlin busquem usá-los ao máximo para causar mais danos às defesas aéreas e outros ativos importantes da Ucrânia. No entanto, eles não fizeram isso. Existem algumas explicações possíveis para isso. Uma delas é simplesmente que, como esses caças ainda são tão novos, a Rússia, segundo relatos, ainda não tem muitas unidades operacionais e não conseguiu colocar muitos Sukhoi 57 sobre a Ucrânia. Outra razão, que muitos especialistas consideram a explicação mais provável, é que os comandantes da Rússia estão preocupados com a possível humilhação e dano à reputação que sofreriam se enviassem o Su-57 para atacar a Ucrânia. Alguns são destruídos no processo. Dadas as defesas aéreas eficazes da Ucrânia para derrubar drones, mísseis e aviões russos, é provável que os sistemas de mísseis de Kiev também consigam derrubar os novos caças sofisticados do Kremlin. Isso dificultaria que Moscou convencesse países como a Índia a investir neles. Além disso, o Su-57 não teve um início operacional dos melhores. Relatórios revelaram que muitas das unidades iniciais entregues à Força Aérea Russa são protótipos de qualidade inferior ou aeronaves de pré-produção com motores mais antigos e mais fracos. Documentos russos vazados afirmam que muitos Su-57 na Rússia estão incompletos, faltando componentes críticos como sistema de resfriamento, antena varredura eletrônica, ativa módulos de recepção e o pod eletroóptico. 101K ESN essencial para vigilância, radar e detecção por infravermelho. Além disso, já foram documentados vários casos de falhas técnicas aleatórias e acidentes com o Su-57 em sua curta existência. Em dezembro de 2019, o primeiro Su-57 de produção em série caiu na última rodada de testes de fábrica por uma falha aleatória no sistema de controle. Quando o equipamento mais avançado da Rússia é tão falho e pouco confiável assim. Não é de se surpreender que a Índia pareça cada vez menos interessada em novos investimentos ou aquisições. E não é o único país que está se afastando do equipamento militar russo.
No Dubai Air Show 2025, o Chief Executive Officer da Rostec, Sergei Chesimov, admitiu que as exportações de armas da Rússia caíram pela metade em relação a 2022 antes da guerra. Na verdade, os números podem ser piores do que o Chief Executive Officer admite, pois pesquisa da Fundação Jamestown indica que a Rússia vendeu só $1 bilhão em armas em 2024. O que representa uma queda de 92% em comparação com 2021. Os dados do CIPRI apontam queda de 64% nos últimos 5 anos. Isso mostra como muitos países deixaram de ver a Rússia como principal fornecedora militar, levando seus negócios a outros lugares e agravando os problemas econômicos do Kremlin. Saiba mais sobre como os Estados Unidos pioraram essa situação no vídeo que analisa a nova rodada de sanções americanas contra a Rússia e seus poucos aliados. Para uma análise detalhada de outra crise do Kremlin, veja este vídeo que mostra como a Rússia está ficando sem tanques mais rápido do que pode produzir. Para ver mais vídeos como este e se manter informado e atualizado sobre todas as últimas notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações hoje mesmo.